tal maneira foi importante que nós e fundámos este prémio, a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica que fundou este prémio, e poucos anos depois a Sociedade Portuguesa de Cardiologia fez um prémio semelhante e com o mesmo nome, e daí a memória fundamental que devemos ao professor Machado Macedo. Tenho o prazer de estar presente. Queria cumprimentar os organizadores e agradecer o convite, e também cumprimentar os meus colegas de júri, que é uma função difícil e muito importante, porque influenciamos de maneira decisiva os grupos que trabalham e tentam investigar e tentam levar a nossa especialidade mais à frente. Queria passar a palavra ao professor Miguel Sousa Uva para introduzir o primeiro caso, depois será o Dr. Nuno Guerra, e por fim eu voltarei a falar mais tarde para a última apresentação. Muito bem, muito obrigado. Então vamos iniciar então as 3 apresentações, e a primeira é pelo grupo de Coimbra, a apresentação intitulada Long Term Outcomes of Surgical Treatment of Tetralogy of Fallot, André Antunes, Manuel Antunes, Pedro Correia, David Prieto, Gonçalo Pontinho e Pedro Antunes. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, desejo cumprimentar os elementos do júri, Dr. José Pedro Neves, professor Miguel Sousa Uva e Dr. Nuno Guerra. O trabalho que venho apresentar é sobre os resultados a longo prazo do tratamento cirúrgico da tetralogia de Fallot. Sabemos que as malformações congénitas mais comuns são as malformações cardíacas, e dentro destas a cardiopatia congénita mais comum que leva à cianose é a tetralogia de Fallot. Ora, esta cardiopatia foi descrita pela primeira vez por um médico de Marselha, Louis-Étienne Fallot, em 1888, a que ele chamava La Maladie Bleue. Esta maladie, posteriormente designada de tetralogia de Fallot, é composta, como o próprio nome indica, de 4 entidades. Um defeito interventricular não restritivo mal alinhado, com a aorta cavalgar esse defeito. Em terceiro lugar, uma obstrução do trato de saída do ventrículo direito, uma estenose da válvula pulmonar, uma hipoplasia do tronco da artéria pulmonar e seus ramos, com a quarta entidade ser uma hipertrofia ventricular direita compensatória. Ora, os doentes com tetralogia de Fallot apresentam diversos graus de cianose, dependendo da severidade da obstrução do trato de saída do ventrículo direito e da anatomia da artéria pulmonar. Para além disso, existem variações anatómicas que fazem com que o espectro desta patologia vá desde formas ligeiras até fenótipos severos, como a tetralogia de Fallot com atresia pulmonar, com ou sem canal arterial patente, ventrículo direito com duplo trato de saída tipo Fallot, ou a tetralogia de Fallot com defeito completo do septo AV associado. Estas são formas mais severas que exigem um management e um tratamento cirúrgico diferente. Importante saber que existem diferentes tipos de abordagem cirúrgica e diferentes tipos de técnicas de reparação cirúrgica. Na literatura, a regurgitação pulmonar é reportada na maioria dos casos com tetralogia de Fallot submetidos a cirurgia corretiva. Inicialmente pensava-se que esta lesão residual era relativamente benigna, mas posteriormente verificou-se que poderia estar relacionada com a diminuição da tolerância ao esforço físico, a dilatação progressiva do ventrículo direito, que por sua vez está associado a arritmias ventriculares, a disfunção ventricular inicialmente direita e depois biventricular, e aumentar o risco de morte súbita. Ora, neste sentido, pareceu-nos oportuno realizar este trabalho, cujo objetivo foi avaliar os resultados a longo prazo dos doentes com tetralogia de Fallot submetidos a reparação na nossa instituição, comparar os resultados destes doentes de acordo com 2 técnicas cirúrgicas diferentes, uma em que se preservou o anel da válvula pulmonar e outra onde se fez um alargamento transanular, e avaliar o crescimento do anel pulmonar e do tronco da artéria pulmonar e dos seus ramos através de um follow-up ecocardiográfico. Quanto aos métodos, trata-se de um estudo retrospectivo, unicentro, que avaliou 144 crianças com tetralogia de Fallot que foram admitidas no nosso centro desde abril de 1988 e abril de 2019. Este trabalho focou-se na apresentação clássica da tetralogia de Fallot,
cujo main issue é a obstrução do trato de saída do ventrículo direito e que clinicamente proporciona um shunt direito-esquerdo e cianose. Portanto, destas 144 crianças, foram excluídas 4 que apenas foram submetidas a uma cirurgia paliativa sem posterior cirurgia corretiva, 5 crianças que receberam um homoenxerto pulmonar e 2 que, para além da tetralogia de Fallot, tinham defeito completo do septo AV. Destes 133 doentes, foram submetidos a cirurgia corretiva, que consiste no encerramento da CEV e no alívio da obstrução do trato de saída do ventrículo direito, foram divididos em 2 grupos de acordo com a técnica utilizada para aliviar esta obstrução. Portanto, aqui temos um fluxograma que divide a população em estudo no grupo 1, com 79 doentes, que se utilizou um alargamento transanular, e um grupo 2, com 54 doentes, em que se preservou o anel e a válvula pulmonar. Os dados clínicos e ecocardiográficos do pré-operatório foram avaliados, todos os relatórios cirúrgicos e a descrição da anatomia encontrada foram analisados e o respectivo seguimento no pós-operatório, quer clínico, quer ecocardiográfico, quer as reintervenções cirúrgicas ou percutâneas realizadas, foram examinadas. O follow-up médio foi de 12,8 anos, mais ou menos 9. Quanto aos resultados pré-operatórios, de referir que a idade média é quando da cirurgia corretiva foi de 17 meses, o peso médio quando dessa cirurgia foi cerca de 10 kg e os síndromes genéticos mais comuns detectados na nossa população em estudo foram o síndrome de Down e o síndrome de George. Todas as crianças tinham boa função biventricular e a média do gradiente medido entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, para termos uma noção da gravidade da obstrução do trato de saída do ventrículo direito, é de 75 mm. Quase todas as crianças foram submetidas a single stage operation, mas em 26 pequenas crianças foi decidido realizar uma cirurgia paliativa e protelar a correção total até que quer a criança, quer o seu coração fosse maior. A idade média a que foi realizado esse shunt da circulação sistémica para a circulação pulmonar foi de 4 meses. Dessas 26 crianças, 24 foram submetidas a um shunt Blalock tóxico modificado, uma criança foi submetida a um shunt de David Watterson, outra foi submetida a um shunt de Willis Potts, e outra que tinha sido submetida previamente a um shunt Blalock tóxico, mas que não foi suficiente para o desenvolvimento da árvore arterial pulmonar, foi submetida depois a um shunt sano com um conduto do trato de saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Quanto aos dados operatórios, foram descritas variações da anatomia coronária em 7 doentes, 6 deles em que a artéria descendente anterior tinha origem na artéria coronária direita e cruzava o infundíbulo, e um doente que apresentava um sistema duplo da descendente anterior proveniente quer do tronco comum, quer da coronária direita. Foram encontradas também alterações na morfologia da válvula pulmonar em mais de metade destes doentes, sendo as mais frequentes o espessamento dos folhetos com fusão comissural e tethering deles, na parede da artéria pulmonar, e a bicuspidia da válvula pulmonar. A maioria destes doentes tinha também algum grau de hipoplasia do tronco da artéria pulmonar e dos seus ramos. 7 doentes tinham uma comunicação interauricular do tipo Austin II, que motivou o seu encerramento. 2 doentes tinham canal arterial patente que foi ligado. 3 doentes apresentaram persistência da veia cava superior esquerda. 2 com um arco aórtico à direita. E um doente em que estava descrita uma outra CIV, esta segunda muscular, que foi encerrada. Não houve diferenças significativas no tempo de CSC e de clampagem aórtica entre os doentes submetidos a um alargamento transanular e naqueles em que se preservou o anel pulmonar, embora se verifique que os tempos no grupo em que se preservou o anel são compreensivelmente superiores. Quanto às reoperações, quer a curto, quer a médio prazo, tivemos 2 bloqueios auriculoventriculares completos que necessitaram de implantação de um eletrodo epicárdico para pacemaker. Tivemos um caso de endocardite com desciência do patch que motivou reintervenção, tal como 3 CIVs residuais, 1 quilotórax e o encerramento tardio do externo, não havendo diferenças entre os 2 grupos.
E agora a parte mais interessante deste trabalho, os resultados do follow-up a longo prazo. Foram avaliados os últimos ecocardiogramas disponíveis de todos os nossos doentes e verificou-se, expectavelmente, que a regurgitação pulmonar era estatisticamente superior no grupo de doentes tratados com PADs transanular, em que quase 50% destes doentes têm regurgitação severa, sendo que a média da regurgitação quantificada na escala de Grossman de 1 a 4 é de 2,8, comparada com 1,9 do grupo com anel preservado. Isto, por conseguinte, vai-se traduzir que a disfunção moderada a severa do ventrículo direito seja significativamente maior no grupo dos doentes submetidos a correção com PADs transanular. Verificamos que não houve diferenças significativas na função ventricular esquerda entre os dois grupos. A PSAP e o gradiente pós-operatório entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar é maior no grupo com anel preservado, embora não estatisticamente significativo. E o que verificamos também no follow-up a longo prazo é que os doentes que necessitaram posteriormente ser submetidos à cirurgia devido à regurgitação pulmonar severa, tendo recebido um conduto entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, foram sobretudo os do grupo tratados com PADs transanular, e este valor tem significado estatístico. Embora não alcance significado estatístico, as crianças, com tetralogia falou, que desenvolveram regurgitação pulmonar, que motivou posteriormente uma implantação das válvulas percutâneas pulmonares, as Melody, foram 5 no grupo tratado com PADs transanular, versus nenhuma do grupo em que se preservou o anel. Incrivelmente, apesar destas diferenças, quando todos foram questionados sobre a sua classe funcional, praticamente todos os doentes referiram estar em classe 1 de NIA. Referir também em que se verificou um crescimento favorável ao longo do tempo, quer do diâmetro do anel pulmonar, em que, nos casos, no grupo em que este foi poupado. Estas são as curvas de sobrevida, onde verificamos que no primeiro grupo, na primeira curva, onde é o global das 133 crianças estudadas, esta é inferior à sobrevida expectável, e este resultado é estatístico, quando comparado à sobrevida entre os dois grupos de tratamento. Não se verificou diferenças significativamente estatísticas comparado com os doentes tratados com PADs transanular e os doentes tratados com preservação do anel. Portanto, concluindo, os outcomes após uma cirurgia corretiva da tetralogia de Fallot, em que se preservou o anel, são excelentes, com baixa mortalidade, com um crescimento do anel e da artéria pulmonar significativo e com uma baixa incidência de complicações, quer no pós-operatório, quer depois recuperações tardias. Se me permitem, para terminar o trabalho, só fazer uma pequena revisão histórica, em que foi graças a estes 3 senhores, o Dr. Alfred Blaylock, cirurgião, a cardiologista pediátrica Dr. Ellen Tossig, que até posteriormente eles casaram, e o assistente Vivian Thomas, vai fazer precisamente amanhã 72 anos. Esta cirurgia foi realizada no dia 28 de novembro de 1944, em que ficou mundialmente conhecida esta foto no Hospital de John Hopkins, chamada a Blue Baby Operation, em que derivaram a artéria subclávia para a artéria pulmonar, sendo que a cirurgia corretiva só foi realizada 10 anos depois pelo Dr. Liley. Muito obrigado. Fazemos a discussão, algumas perguntas agora. Dr. Miguel Sousa Uva, professor, tem algumas questões a colocar? Eu devo lembrar que a discussão é muito importante também para a avaliação da sua apresentação. Claro. Muitos parabéns pela esta apresentação e por esta série de trabalho observacional. Tenho, de facto, aqui algumas questões que poderemos abordar uma a uma, talvez, do que estar a enumerá-las todas, e depois as pessoas esquecem-se das perguntas. Em primeiro lugar, pode-me ter escapado, mas não vi nem no abstract nem na apresentação qual foi a mortalidade intra-hospitalar. A mortalidade intraoperatória não existiu.
a mortalidade intra-hospitalar não foi calculada por falta de registro nesse aspecto. Ok. Tem razão, a omissão foi precisamente nisso, ou seja, não cobria todos e não queria, nós gostaríamos de depois publicar este trabalho e não queria estar aqui a avançar um valor que depois não correspondesse à verdade. Certo. E por isso é que não está aqui registado. Muito bem. Portanto, outro assunto muito importante é que isto não inclui só crianças. Eu vi no abstract que incluía com 22 anos de idade. Exatamente. Não se pode dizer que isto é um trabalho de retrorregistro de valor nas crianças. Portanto, era importante dizer quantos doentes é que eram, já tinham mais de 17 anos. A grande maioria é abaixo dessas idades. Nós começámos, o nosso departamento, o Centro de Coimbra, começou um programa para operar pessoas dos países dos Palopes, e eu penso que esse programa não tem 10 anos. E, portanto, só nos últimos 10 anos é que começámos a receber países, nomeadamente quer da Guiné, quer de Cabo Verde, e esses sim apresentam uma idade superior. Os, digamos, de naturalidade portuguesa. É rara a criança operada depois dos 5, 6 anos. Claro, exatamente. Muito bem. Muito importante para a discussão é saber quais são os critérios adotados em Coimbra, se foram sempre os mesmos ao longo destes anos, este estudo decorreu, se não me engano, durante 20 anos, não é? Quais foram os critérios de escolha entre uma correção primária e uma correção em 2 tempos, ou seja, de um shunt Plalox seguido em 26 doentes, que representa, portanto, 19,5% da totalidade. Ou seja, quais foram os critérios que fizeram escolher uma correção em 2 tempos versus uma correção primária? Portanto, como referido, isto é um estudo retrospectivo em que, portanto, as cirurgias foram e a evolução dos doentes foi analisada posteriormente. O que a literatura agora nos diz é que cada vez menos se paleia, digamos assim, os doentes. Portanto, se faz cirurgia paliativa. A grande maioria destas cirurgias paliativas foi, sobretudo, dos primeiros casos. Eu, desde que comecei o meu internato, já observei alguns shunts pleiloctóxicos, cirurgia paliativa, mas, sinceramente, muito poucos. E, portanto, não chega nem a 1/5 deste número aqui apresentado. Como eu lhe posso responder é que eu penso que à medida que a evidência foi mostrando, as cirurgias paliativas foram feitas em menor escala, apenas quando mesmo necessário de uma cianose intensa. Nós temos tempos a cumprir. Eu gostava de cumprimentar, portanto, a experiência e elogiar o trabalho de apresentar uma experiência tão longa e tão grande. No entanto, acho o grupo bastante heterogéneo. Aquilo que eu lhe gostava de perguntar, acha que comparar os 2 grupos com e sem divisão do anel pulmonar são doentes comparáveis ou os doentes à partida são estruturalmente diferentes? Eu não vi na sua apresentação nenhuma referência ao tamanho das artérias pulmonares. Portanto, o crescimento das artérias pulmonares é provavelmente mais relacionado com a idade em que é corrigido e com o ponto de partida do que com a técnica, porque a técnica não é aleatória. Um grupo foi feito por obrigação, por necessidade, foi feita a abertura do anel ou não foi a abertura do anel. O outro problema que não vi tratado foi nos doentes sem anel, ou que, portanto, ficam com uma insuficiência pulmonar obrigatória, se têm visto dilatação e insuficiência ventricular direita. 2 perguntas muito oportunas. Quanto à primeira, eu gostaria até de melhorar este trabalho apresentando até os I-score dos 2 grupos, portanto, em termos de medições precisas, mas nos registros operatórios e deste abril de 1999, isso não se encontrava, digamos que muitas vezes, ou
uma boa parte das vezes descrito, e o motivo pelo qual isso não foi compilado e depois não entrou como variável neste trabalho. Obviamente que isso é importantíssimo, inclusive também calcular o índice McCune e termos sempre todos esses aspectos em mente quando avançamos para uma cirurgia reparativa de uma tetralogia de Fallot. Quanto à segunda questão, o grupo tratado com PATs transanular, que a grande maioria foi de pericárdio, complicações diretas do tipo aneurisma e tudo mais, isso não foi verificado, pelo menos no follow-up realizado. Muito bem. Doutor Nuno Guerra, tem algum comentário e depois posso introduzir logo a seguir o próximo trabalho, se faz. Sim, antes de mais, parabéns pela apresentação e por este trabalho bastante interessante. De facto, era importante salientar aqui porque é que intraoperatoriamente há uma decisão para usar uma técnica ou outra. Os vossos resultados a longo prazo são bastante favoráveis a uma das técnicas. Era importante percebermos porque é que o cirurgião tomou uma decisão de fazer um patch transanular ou não. E depois, em termos do follow-up a longo prazo, basicamente na cirurgia conservadora do anelo pulmonar, as reoperações são basicamente inexistentes ou bastante mais baixas. A minha pergunta era se são todas por falência também por falência da válvula que lá fica, se por insuficiência, por estenose, por endocardite, ou porque é que no grupo mais conservador, porque é que houve alguma falência? Excelente questão. E sendo sincero, estes 3 doentes do grupo em que se preservou o anel que necessitaram de reoperação teve um espectro largo, quer desde insuficiência, quer desde também de estenose. Portanto, eu não vi aqui uma causalidade e, portanto, se estou recordado, foram as 3 etiologias destes 3 doentes diferentes e por isso é que não foi descrito. Posso só fazer uma pergunta rápida ou não? Sim. É só para se perceber, em termos de seguimento e de follow-up, qual é a percentagem de doentes que tiveram ecocardiograma no último follow-up, ou seja, os lost to follow-up? Cerca de 80% dos doentes neste ano de 2020 têm o ecocardiograma porque são seguidos pelo menos semestralmente pela cardiologia pediátrica. Isso está disponível no nosso sistema do S-Clínico e, portanto, isso foi consultado e foi verificado. Muito bem.